E se eu começasse a falar para você que nos Estados Unidos surge um movimento completamente racista que se utiliza da violência para propagar as suas ideias? E se eu dissesse para você que esse movimento racista prega em alto e bom som que na verdade a sua raça suprema não deve se misturar com as outras e portanto as pessoas pertencentes à sua raça não devem se relacionar com outras pessoas para evitar a miscigenação e assim pregar o purismo da sua raça? E se eu dissesse que existe um problema gigantesco dentro da violência desse movimento e na verdade ela é queridinha da mídia? E não, eu não estou falando desse movimento atual de supremacia branca nos Estados Unidos nazista, eu estou falando Black Lives Matter. Sim, o Obama, depois de grandes pronunciamentos que elevou a tensão racial dentro dos Estados Unidos, surgiu um movimento completamente racista, retardado, que utiliza da violência para propagar suas contra-ideias que não fazem sentido nenhum. Não é de surpresa nenhuma surgir um movimento que seria exatamente o oposto desse, só de sinal trocado, que defende a supremacia branca. O que, aliás, já é bem suspeito, né? Esse movimento surgir do nada, ainda mais quando o Trump está recebendo protestos da esquerda, está querendo se levantar a questão do Trump sair da presidência, justamente esse protesto para associar a imagem do Trump a isso. E não adiantou muito, mesmo o Donald Trump condenando veementemente esse tipo de movimento, a mídia continua querendo forçar a barra. E é claro, esse movimento está me cheirando muito aquele caso do cabra que pichou, queimou a igreja e pichou lá, vote Trump. Mas quando se descobriu, na verdade o cara era democrata, votava em Hillary, era de esquerda, apoiava Bernie Sanders também. E a simbiose entre a esquerda e movimentos racialistas não é novidade alguma. Se você olhar para o passado na história dos Estados Unidos, os maiores mantedores da escravidão lá nos Estados Unidos foi o próprio Partido Democrata, que por sua vez teve origem no KKK, e quando eu falo KKK não é risadinha de Facebook, que deu origem ao Partido Democrata. E quem aboliu a escravidão nos Estados Unidos? Foi um partido de esquerda? Foram movimentos de esquerda? Não, foram os conservadores do Partido Republicano. Além dessa origem escusa do movimento progressista e do Partido Democrata com a KKK, vale salientar também a relação do movimento feminista e sua simbiose com o movimento racialista. Não é à toa que uma das principais ícones dentro do movimento feminista nos Estados Unidos se chama Margaret Sanger, que basicamente foi um eugenista racista que iniciou um projeto de instalação de clínicas de aborto em bairros negros, o exclusivo propósito apenas de evitar a propagação e a taxa de natalidade entre negros. Não é à toa também que o próprio movimento feminista nos Estados Unidos impediu o ingresso de estudantes negras dentro das universidades. E é claro, observando a mídia e todo o status quo, o establishment político falando que esse movimento nos Estados Unidos é de extrema direita, isso não é novidade alguma, é uma técnica de novilíngua e reengenharia social que vem sendo aplicada há décadas dentro do meio acadêmico e dentro da mídia. É muito simples, basta você falar várias vezes, repetir uma mentira, levar o mantra de Goebbels para frente como se fosse um mantra praticamente religioso. Basta você associar simbolicamente nazismo, o que foi o nazismo e o que ele fez, à extrema-direita, que rapidamente a sociedade, logo quando ouvir falar em extrema-direita, ela automaticamente vai associar ao nazismo. Ou seja, chegamos em tempos que você não precisa nem sequer chamar o seu inimigo de nazista, se você quiser chamá-lo assim implicitamente. Basta você chamá-lo de extrema-direita, que a própria mídia, a própria sociedade vai associar a palavra-chave extrema-direita a nazismo. Isso é muito fácil de se fazer. Se você engana a população fazendo essa associação, você consegue destruir qualquer inimigo político e excluir completamente a direita do espectro político e da discussão democrática. Isso é muito simples. Se é só a esquerda que quer atuar dentro do regime democrático e dentro da política, ela exclui a direita associando a imagem da direita com o nazismo. Ou seja, a própria esquerda domina completamente e fica hegemônica dentro da sociedade. Dentro da esquerda existem suas ramificações, a ramificação mais moderada da esquerda passa a se chamar direita, e um cara que surge sendo verdadeiramente de direita é associado à extrema direita. E automaticamente, quando chamam ele de extrema direita, a sociedade vai simbolicamente associar o quê? Isso mesmo, nazismo.
Mas para falar a verdade, se você observar como foi o regime nazista, o próprio Hitler era representante do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Hitler deu várias entrevistas e pronunciamentos vastos falando contra o sistema capitalista, contra a propriedade privada e defendendo o welfare state, o ambientalismo radical, defendendo completamente a cultura antitabagista, defendendo completamente a regulação de todas as atividades econômicas e nomeava quais seriam os industriais principais dentro da Alemanha. E não é à toa que ele perseguiu a principal detentora dos meios de produção na classe dominante e a classe burguesa alemã, que seria exatamente os judeus, pois eles representavam o ápice do capitalismo dentro da Alemanha. Qualquer semelhança com a pauta da esquerda hoje em dia é só uma mera coincidência. Além de Hitler se pronunciar várias vezes defendendo o verdadeiro socialismo, que seria o nacionalsocialismo alemão, inclusive contrapondo-se ao socialismo soviético, não é novidade alguma você ouvir esquerdista falando por aí, então como é que Hitler pode ser considerado um esquerdista se ele perseguia comunistas dentro da Alemanha? Bom, não é novidade alguma dentro da história do século XX observarmos que regimes comunistas também perseguiram outros comunistas, membros dos próprios partidos e comunistas de outras ramificações. O próprio Stalin ele perseguia membros do partido e apoiadores de outras vertentes do socialismo dentro da União Soviética. Não é à toa que na Alemanha o Hitler, se dizendo o verdadeiro defensor do socialismo, ele perseguia também os socialistas soviéticos e queria acabar com aquele comunismo, daquele caráter e daquela ramificação. Comunista perseguindo comunista não é novidade nenhuma na história. Isso os próprios ex-guerrilheiros aqui no Brasil admitiam isso. Havia um ato de justiçamento na época do regime militar em que os próprios membros das guerrilhas matavam seus amigos que eram considerados dissidentes. Isso não é novidade nenhuma. Além, é claro, de toda essa semelhança da pauta de Hitler com a pauta da esquerda progressista hoje em dia, os esquerdistas ainda falam que o nazismo perseguia os homossexuais e, portanto, seria um regime de direita. Bom, se você olhar para pensar, na verdade o nazismo perseguiu homossexuais, a União Soviética perseguiu homossexuais, inclusive o regime cubano, socialista cubano que vocês tanto defendem, também perseguiu homossexuais, e isso o próprio Fidel Castro admitiu. Talvez doa um pouquinho admitir, você que é de esquerda, que é exatamente nas democracias ocidentais e capitalistas que os homossexuais ganharam liberdade e eles não têm vez disso em regime socialista. Esse vídeo tem como função alertar você a respeito desse truque virulento da mídia e de toda essa associação criminosa da extrema-direita, que na verdade seria uma direita, sendo associada à extrema-direita para ser associada ao nazismo, que não tem nada a ver com direita e que a direita não tem nada a ver com o nazismo, e mesmo assim as pessoas acreditarem nisso. É para que você possa repassar essa mensagem, que a gente possa desmistificar essa mentira, uma mentira criminosa, que as pessoas realmente que são consideradas de direita, conservadora, ou seja, liberal, libertária, acabam tendo as suas ideias completamente associadas de maneira criminosa com o nazismo, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver. Então, se você concorda com isso, que se você acha que isso aqui foi sensato, repasse essa mensagem para mais pessoas. Se você está vendo através do YouTube, compartilhe. Se você está vendo no Facebook, compartilhe também. E provavelmente o link do meu canal do YouTube estará na descrição aí no Facebook. Acesse, se inscreva e que a gente possa desmistificar mais mentiras do status quo e do establishment político. Até mais.